Olá, bem-vindo ao canal Leidos. Hoje iremos falar de Poderoso Chefão parte 2. Yeah! Pois é, tinha bastante gente pedindo no primeiro vídeo sobre Poderoso Chefão para fazer uma parte 2 e eu estava procrastinando fazer esse vídeo porque eu estou na reta final da faculdade, então eu estou bem ocupado. E eu sabia que fazer esse vídeo ia dar um trabalhão, e deu um trabalhão, mas ainda assim eu fiz e aqui está. Tentei fazer algo bem melhor em comparação ao primeiro vídeo, com mais informações, mais análise, que é o que um filme com tanta qualidade como esse demanda. Sendo assim, façam sua parte de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, etc. Porque é isso que faz valer a pena todo esse esforço. Beleza? Ok, então dito isso, vamos começar a explicar como funcionará esse vídeo. Eu irei contar a história completa do filme O Poderoso Chefão Parte 2, além de também contar algumas curiosidades desse filme e também direi minha opinião sobre o longa, até de certa forma fazendo uma análise de algumas cenas e tals. Dito isso, vamos começar primeiro pela história. O Poderoso Chefão Parte 2, de 1974, dirigido e roteirizado por Francis Ford Coppola, tem como característica dois arcos narrativos, falando de maneira geral. Um arco que nos conta a história de Don Corleone, desde sua infância até ele se tornar a figura mítica que vemos no primeiro filme. Já o outro arco foca em Michael Corleone, que agora é o chefe da família Corleone, e cujo poder se estende para outras famílias. No arco do Michael, nós vemos várias problemáticas que ele precisa resolver, em termos de negócios, relacionamentos, principalmente familiares. E as duas histórias do Michael e do Don Corleone são intercaladas no filme. Ainda assim, esse segundo filme poderia ser dois filmes separados, um chamado, sei lá, O Poderoso Chefão Origins e o outro O Poderoso Chefão Sucessão, ou algo do tipo. Tanto é que esse filme tem 3 horas e meia, então sim, daria para fazer um corte em que o Michael lida com seus problemas e outro com o Don Corleone construindo o seu império. Empire of 30, como diria o Johnny Cash. É interessante falar que a ideia do Coppola com esse segundo filme era mostrar, né, a ascensão do Don Corleone, que aconteceu há muito tempo atrás, e a queda do Michael. Mas o Michael vence, será que ele tem uma queda? É isso que a gente vai discutir depois. E outra coisa que é importante ressaltar aqui é que não é que seja ruim que o filme tenha essas duas narrativas intercaladas ou o filme ter 3 horas e meia. O filme, assim como o primeiro, apesar de ser longo, não é parado ou desinteressante. De forma nenhuma, os dois arcos se desenvolvem de uma forma magistral na tela, o que mantém o espectador interessado até o último minuto de filme. Dito como a narrativa se desenvolve no filme, eu fiz a escolha de contá-la de maneira diferente neste vídeo. Eu achei por bem contar toda a história do Don Corleone primeiro e depois contarmos o que acontece com Michael. Eu acho que assim fica mais didático do que ficar indo e vindo, contando um pouco a história do Michael e depois do Don. Então eu achei que assim fica melhor. Beleza? Bom, essa introdução ficou um pouco longa, mas é para te situar de como é que o vídeo vai funcionar e também dar uma pequena conceituação de como é que funciona esse filme do Poderoso Chefão Parte 2. Mas agora, com todo esse disclaimer feito, podemos ir direto para a história, e agora com a história de Don Corleone. Capítulo 1. A Ascensão de Don Corleone. A narrativa se inicia com o funeral. O pai de Vito Andolini havia sido morto por um chefe da máfia local de nome Don Tito, por causa de um insulto que, o agora falecido homem, havia feito ao chefe da máfia local. O irmão mais velho de Vito jura vingança e acaba sendo morto também. Assim, a mãe de Vito, buscando impedir maior tragédia, vai até Don Tito, pedindo por clemência, afirmando que o único filho que lhe sobrara era o pobre e fraco Vito, que não queria fazer mal ao Don Tito. Porém, Don Tito responde que quando ele crescer pode buscar por vingança, e assim nega o pedido de poupar a vida do menino. Mas é aí que a mãe do Vito avança sobre o Dom, imobilizando-o por um tempo para que o Vito possa fugir. Vito foge e sua mãe é morta enquanto isso. Homens são enviados em busca do pequeno Vito. No entanto, algumas boas almas escondem-no e o enviam para um novo mundo chamado Estados Unidos da América. Quando Vito chega à América, olhando aquela imensa estátua disposta colossalmente sobre a água, há uma certa ideia de recomeço. É uma ideia amarga, pois houve uma terrível tragédia e recomeços são dolorosos, mas ainda assim tudo que ele pode fazer é seguir em frente, e aquele novo mundo parece ser um lugar perfeito para isso. Vito Andolini é vistoriado naquilo que podemos dizer ser o controle de imigração, e é aí que ele ganha o seu pródigo nome, Vito Corleone. Isso ocorre pois o fiscal, quando perguntar a Vito o nome dele, Vito nada dizia, então um outro homem olha a placa no pescoço do menino e vê que é Vito Andolini de Corleone, que é a cidade. Aí o fiscal só fala, tá bom então, Vito Corleone então. Uma coisa interessante é pensar que nesse contexto da época, etc., o Vito poderia ter vindo para o Brasil também, porque tivemos uma grande migração de italianos para o Brasil, que teve um ápice entre 1880 e 1930. E o ano que o Vito deixa a Itália é 1901, então sim,
Cara, era totalmente possível que ele viesse para o Brasil. Seria da hora imaginar o Vito falando em português, né? Tipo, vou te fazer uma proposta irrecusável. A partir desse ponto, a história de Vito tem uma lacuna, sendo que vemos ele de novo na narrativa já adulto. O ano é 1917. Aqui o Vito tem uns 24, 25 anos, coisa assim. Ele já está casado com uma moça chamada Carmela e tem um filho de nome Sonny. Todos eles vivem num bairro com grande população italiana e tals. O Vito trabalha num armazém, só que havia um problema, pois nesse bairro havia esse homem chamado Dom Fanucci, que era meio que o chefe local ali. Ele extorquia os comerciantes e ninguém gostava dele. E um dia, Dom Fanucci pede ao dono do armazém que Vito trabalhava que deixasse seu sobrinho trabalhar no local, o sobrinho do Dom Fanucci, né? Assim, o pobre comerciante se vê obrigado a demitir Vito. Vito entende a situação e agradece ao homem por tudo de bom que ele lhe tinha feito até então, e assim, desempregado, volta para casa. Um dia, o homem chamado Clemenza pede que Vito esconda um pacote para ele. Vito, ao mexer no pacote, nota que ali se encontra várias armas. Preocupado, ele esconde o pacote. Eis que um dia, o tal Clemenza reclama o pacote que havia pedido que Vito escondesse. Após conversarem um pouco, como gesto de gratidão, Clemenza oferece um tapete a Vito. Os dois vão buscar o tal tapete e depois notamos que o Clemenza levou Vito para um roubo. Aí começa a conduta criminosa de Vito. Ele vê uma forma de ganhar a vida através dos roubos e assim os três, Vito, Clemenza, Salvatore e Técio, se tornam parceiros de crime. Esse Técio é o que trai o Michael no primeiro filme, e daí o Michael se vê obrigado a matar ele junto com os chefes das 5 famílias e tal. Bom, então agora que eles são parceiros de crime, acontece que os roubos que os três estavam fazendo chamam a atenção de Dom Fanucci, que lhes pede pagamento. A princípio ele pede que cada um lhe pague $200, depois muda para 100. Cada um dos três tinha que dar $100 para o Dom. Michael e os parceiros confabulam a esse respeito. Clemenza e Técio acham que é melhor pagar, mas Vito insiste que não, ou se sim, que paguem um valor menor. Então o Vito pede aos dois amigos que deixassem que ele cuidaria do assunto, e assim pede $50 de cada um. A intenção do Vito é fechar o acordo em $50 por cabeça, e é assim com essa proposta de acordo que ele se encontra com Dom Fanucci. Era um dia de festividade, as ruas estavam cheias, com música e alegria dominando o ambiente. Michael, ao encontrar-se com Dom Fanucci, é sorrateiro, dizendo que agora dispõe de pouco dinheiro e pede mais tempo ao Dom. Fanucci, meio a contragosto, aceita os $150, levanta-se, elogia a coragem de Vito e lhe dá uns tapinhas no rosto, um gesto ofensivo para Vito. Vito começa a se mover pelo térreo dos prédios. Ele chega a um lugar onde havia plantado uma arma. Assim que pega a arma, começa sua caçada sorrateira no encalço de Dom Fanucci. O homem de nome Fanucci andava despreocupado pelas ruas, com sua pompa, e depois chega ao apartamento onde ele morava. O apartamento vazio, que é o ambiente perfeito para o Vito, acaba se tornando o sepulcro de Fanucci, ao que Vito atira no Fanucci. Com a morte do Dom Fanucci, Vito vê sua reputação crescer. Ele, diferente de Fanucci, tem boa relação com as pessoas, oferecendo-as favores, ajudando-as com seus problemas e por aí vai. Um caso que exemplifica isso bem é quando uma senhorita é despejada de sua casa, né? Na verdade, uma senhorinha. A senhorita é mais nova e a senhoria é mais velha. Ué, foda-se. Mas o que acontece é que essa senhorinha ela é despejada de sua casa porque havia um animal no recinto e o dono do prédio não permitia animais. Ela vai até o Dom para que este resolva o problema dela. O Dom, ao procurar o locatário para falar sobre o pequeno problema da velhinha, não busca fazer ameaças ao homem. Ele gentilmente pede ao homem que deixe a senhora permanecer no local e oferece dinheiro a esse locatário. Daí o locatário, tendo pouco conhecimento de quem Vito Corleone é, age de maneira pomposa e inclusive se enfurece com o Dom. Mas pouco depois, quando ele pergunta pelo bairro quem é esse tal de Dom Corleone, o locatário vai até a loja de importações de Vito e lá se desculpa por sua atitude, inclusive deixando a senhorinha voltar para o local por um preço menor que antes no aluguel. É interessante notar, né, essa maneira política como o Dom age. Ele fará o que for preciso se a situação perder, mas em primeiro momento ele busca o diálogo. É um diálogo meio torto, é verdade, porque a política dele é fazer propostas irrecusáveis, né? Mas ainda assim é menos ameaçador do que a forma como o Dom Fanucci agia. As pessoas temem e respeitam o Dom Corleone, enquanto que com o falecido Dom Fanucci só havia medo e ódio por parte das pessoas. Ok, mas é daí que surge essa empresa de Dom Corleone, que é uma importadora de azeite. E é a partir disso que Vito trama sua derradeira vingança. Vito voltará à cidade de Corleone, agora com toda a sua família. Assim, agora o Dom Corleone já está com todos seus filhos, Sonny, Fredo, Connie e o pequeno Michael.
Beleza, chegando a Corleone, ele vai se encontrar com Dom Tito, aquele mesmo que há muito tempo matara a mãe, pai e o irmão do pequeno Vito. O homem faz as apresentações, pedindo a bênção de Dom Tito para o negócio que queriam fazer com Vito Corleone. O negócio é a importação de azeite, né? O azeite viria de Dom Tito e seria vendido por Dom Corleone, que era um importador, não se esqueçam disso. Então, ao chegar ao agora velho Dom Tito, Vito Corleone revela seu verdadeiro nome. Meu nome é Vito Andolini. E tira a vida do Dom Tito, tendo por fim a sua doce vingança. Após esse incidente, então, Dom Corleone volta para a América e é basicamente isso. É muito bom ver essa história porque saber como foi a ascensão do Dom Corleone é realmente muito legal de se ver na tela. O Robert De Niro está foda demais aqui, né? A atuação dele é fantástica. E o legal é que ele tem ascendência italiana, né? Italiana e irlandesa, na verdade. O que é bem interessante também por causa do filme O Irlandês, que recentemente foi lançado, do Martin Scorsese. Porque o Robert De Niro faz um irlandês, e como eu disse, ele é irlandês, além de ser um pouco italiano. O Al Pacino também é italiano, tá? Mas eu acho que ele nasceu já nos Estados Unidos, então eu não sei se ele fala italiano. Na verdade, nesse aspecto, em questão de sotaque, eu não sei se eles têm um sotaque forte ao falar ou se eles treinaram bem, porque eu não tenho tanta conhecimento do idioma italiano. Bom, o Al Pacino eu não sei, mas quanto ao Robert De Niro, eu acabei descobrindo que ele parece que ficou um ano na Itália aprendendo o idioma, aprendendo realmente sobre o italiano para poder fazer esse papel. Então ele teve uma pesquisa para tentar desempenhar bem o seu papel no filme. Então fica essa curiosidade aí. Detalhe muito interessante também, eu acho que isso aí é bem conhecido, mas bom, vou falar aqui também, né, que é o Robert De Niro, ele tentou ficar com o papel de Marco Corleone no primeiro filme, mas ele não conseguiu, então ele acabou só tendo esse papel de Don Corleone no segundo filme, né? Eu falei só aí, mas foi de uma maneira muito displicente e não quis colocar o sentido de tipo, ele só conseguiu o papel de Don Corleone. Não, claro que não, não é isso que eu quis dizer, porque o papel de Don Corleone é um puta papel, né? Não é de se jogar fora de modo nenhum, é um puta presente para qualquer ator. Então, só para deixar isso claro aí. Outra coisa também muito interessante é que o Al Pacino, ele quase não conseguiu ficar com o papel de Michael Corleone, né? Porque o Francis Ford Coppola disse que tinha uma ideia de como seria o Michael Corleone e que o Al Pacino não estava chegando lá. Mas o Marlon Brando falou, não, deixa o garoto aí que o garoto é bom, e daí ele continuou com o papel. Capítulo 2. A queda de Michael Corleone. Faz 7 anos desde os eventos do primeiro filme. Michael continua com seus negócios ilegítimos, indo contra a promessa que havia feito a Kay. Estamos vendo a primeira comunhão do filho de Michael. O Michael encontra-se com algumas pessoas importantes durante esse evento, sendo eles os mais destacáveis o senador Pat Garrett e o capo-regime Frank Pentangeli. O senador planejava extorquir Michael, cobrando-lhe valores exorbitantes em troca das licenças que Michael precisava para seus negócios. A cena é bastante interessante, pois há aquela velha ironia daqueles que arrogam ser valorosos, no caso o senador, e por outro lado consideram seus pares inferiores, sem honra, no caso os italianos à margem da lei, e neste caso específico, Michael Corleone. Só que quando você pede suborno a alguém, isso não te torna muito melhor, né, amiguinho? Mas enfim, outra coisa interessante é como o diretor busca usar tudo que está em plano para contar a narrativa. Quando Pat diz que planeja subornar Michael, ele aponta um caminhão de brinquedo disposto na mesa na direção de Michael, o que simboliza bem a situação, o checkmate que ele está dando. Seja como for, Michael diz que não irá lhe pagar nada, contrariando assim as expectativas do desonroso senador. Mas depois o Michael consegue reverter isso. Ele traça uma estratégia brilhante, né? Ele consegue colocar o senador nas mãos. E o que ele faz é o seguinte: quando o senador estava indo para um tipo de bordel, digamos assim, o que o Michael faz aparentemente é matar uma prostituta lá e colocou alguma coisa na bebida do senador. E daí ele fez o senador pensar, né, que ele tinha matado a mulher. E daí quem chegou lá para ajudar? Tom Hayden, né, o consigliere do Michael. E a partir disso, o Michael já tem o senador nas mãos, né? Porque se o senador recusar as licenças, o Michael pode jogar esse incidente contra o senador.
O próximo a se encontrar com Michael é o capo-regime Frank Pentangeli. Pentangeli já não está muito feliz porque Michael deixou esperando e fica ainda menos feliz quando Michael lhe recusa o que ele, Frank, veio pedir. Só para deixar claro, o Frank, ou Frank, eu acho que eu vou chamar ele de Frank, né, como é a pronúncia no inglês. Então, só para deixar claro, o Frank é o cabeça de uma família menor, que é subordinada da família Corleone. É um conhecido de longa data dos Corleone, especialmente do falecido pai de Michael. Acontece que por ser de uma família menor, ele não pode fazer o que lhe der na telha. Não, ele precisa da permissão do Dom, no caso o Michael. Precisa da permissão de Michael para quê? Para acabar com os irmãos Rosato que estavam causando problemas no território de Frank. Michael recusa o pedido pois tem negócios com Hyman Roth, que é chefe dos Rosato e com quem Michael planeja fazer grandes negócios. Esse Hyman Roth tem um papel bem impactante na história. Ele é um homem que por muitos anos trabalhou com o pai de Michael, contrabandeando melaço para o Canadá. Embora essa parceria tenha sido duradoura, Frank postula que o pai de Michael nunca confiou no sujeito. Bom, a conversa entre Frank e Michael acaba meio amarga, sem um consenso definitivo, ainda que Michael tivesse dito que Frank não deveria investir contra os Rosato. Depois tem um jantar, mas nada de muito importante acontece, a não ser uma cena que mostra como Fredo não tem controle nenhum sobre nada, né? Nesse caso sobre a mulher dele, que acaba dando vexame na festa. É bastante notável o quanto o Fredo é dependente do Michael, e embora ele seja mais velho, ele não possui o brilho que Michael possui, e guardem isso em mente. Mais tarde, Michael sofre um atentado, mas os assassinos falham em seu objetivo. Os soldados de Michael vão atrás dos suspeitos, mas já os encontram mortos. Alguém de dentro quis impedir que eles dessem com a língua nos dentes, como Michael havia antecipado. Isso revela algo mais perturbador. Alguém de dentro estava armando contra Michael. E sabendo disso, Michael maquina um plano. Ele encontra-se com Hyman Roth e Frank Pentangeli, separadamente. Considerando a possibilidade de que um deles tenha planejado sua morte, Michael diz a Roth que quem o tentou matar foi Pentangeli, e a Pentangeli, Michael diz que quem o tentou matar foi Roth. Assim, Michael buscava criar um ambiente estável para poder agir posteriormente. No caso do Frank, por exemplo, ao dizer que Roth produziu o atentado contra ele, Michael conseguiu justificar que Frank não fizesse nada contra os Rosato, até que ele pudesse dar um fim em Roth. E para dar um fim em Roth, Michael diz a Frank que ele precisará que Roth pense que as coisas estão boas entre eles. Frank aceita o argumento e aceita fazer um acordo com os Rosato. Mas as coisas escambam de um jeito que Michael não antecipou, pois no dia em que Frank vai até um local buscando fazer o acordo com os Rosato, ele sofre um atentado, porém sobrevive. O problema é que pouco antes de ser atacado, o indivíduo que o atacara disse: Michael Corleone manda lembranças. Como dito por uma aleatoriedade, será mesmo? Pentangeli sai vivo, e achando que Michael tentou matá-lo. Só que é interessante dizer que ninguém sabe que Pentangeli sobreviveu. Para o resto do mundo, ele morreu naquele lugar. Também guardem isso em mente. Ok, é hora dos negócios com Roth serem feitos, e para isso Michael e Roth vão para Cuba. Ao chegarem lá, há uma recepção do governo para os futuros investidores. Agora quero citar uma cena em particular que me chamou a atenção. Enquanto está acontecendo aquela conferência, em determinado momento se passa um telefone de ouro pela mesa. E enquanto alguns dos presentes analisam e se admiram com o telefone de ouro, Michael e Roth passam um objeto direto sem se ater a ele. Acho que isso mostra o quanto eles são centrados, o quanto eles não se permitem distrações e têm uma visão bastante objetiva sobre as coisas. É um pequeno detalhe, mas que diz muito. Michael, enquanto passeava pelas ruas da caótica Cuba, nota uma espécie de blitz, onde soldados ou policiais do governo estavam mantendo sob custódia alguns rebeldes. Eis que um dos rebeldes explode, um ato suicida. Isso revela algo substancial a Michael. Esses homens estão dispostos a dar sua vida pela causa, ou seja, a revolução. E para Michael isso poderia significar uma coisa: eles poderiam vencer. Ok, pequeno contexto histórico. Em 1º de janeiro de 1959, ano novo, ocorreu uma revolução em Cuba que derrubou o ditador. Cuba era uma ditadura e passou de ditadura para outra ditadura, né? Essa revolução foi liderada por Fidel Castro. Agora, por que isso é relevante para nossos heróis? Porque eles estavam planejando investir na ditadura antiga, sob o comando de Fulgêncio Batista. O problema é que se esses tais de revolucionários ganhassem sob o comando de Fidel Castro, não tinha como saber como as coisas iam ser. Na verdade, bem provavelmente, todo o dinheiro posto ali seria perdido. Por isso, ao que o Michael pensa que os rebeldes podem vencer, ele se torna cauteloso em investir seus 2 milhões no conturbado país. Hyman Roth não gosta dessa indecisão e tenta pôr um checkmate sobre Michael. Ou você traz a grana e temos uma parceria, ou não.
Bom, Michael diz para Fredo trazer os 2 milhões. Fredo pergunta se há algum conhecido ali em Havana. Michael responde, talvez, Johnny Olá, Hyman Roth, mas Fredo retruca, dizendo que não os conhece. Aí, pela noite, quando estão na festa, Fredo leva todo mundo a um lugar exótico. Alguém lhe pergunta como ele sabia desse lugar e Fredo responde que Johnny Olá havia lhe falado sobre o recinto. Ele ainda complementa dizendo que nem o Hyman Roth havia ido ali. Opa, peraí, você não disse que não conhecia nem o Johnny Olá, nem o Hyman Roth? Algo de errado não está certo, pensa Michael, e constata com amargor que o traidor é o seu próprio irmão. I know it was you, Fredo. I know it was you, Fredo. You broke my heart. You broke my heart. Bom, eis que a coisa começa a ir de mal a pior, pois os rebeldes conseguem tomar o controle do país. Sim, a revolução protagonizada por Fidel foi um sucesso e devido a isso o atual presidente, Fulgêncio Batista, renuncia em pleno ano novo. Todo mundo sacando a merda federal que estava prestes a acontecer, dá o fora imediatamente. Mas outras coisas aconteceram antes de Michael dar adeus a Cuba. Uma muito importante foi a tentativa de Michael de matar Hyman Roth. Pois é, Michael tentou matá-lo após descobrir que o Roth e Fredo estavam mal acomunados contra ele. Claro, não é o Michael em pessoa que tenta matar o cara, é o bodyguard dele. A princípio o bodyguard até que foi bem, né? Ele começou atacando o Johnny Olá e acabou matando, de fato, o Johnny Olá. Porém, quando ele vai tentar matar o Hyman Roth, a polícia aparece e acaba matando o bodyguard de Michael. Mas tá bom, Michael volta para Nevada, a princípio sozinho, pois ao revelar que ele sabia da traição de Fredo, este tenta fugir de Michael. O Fredo, no entanto, acaba voltando para a América e adivinha só, o Hyman Roth também consegue escapar, mas não para os Estados Unidos. O que acontece é que o Roth, ele se livra da morte por um fio, né? Foi uma total aleatoriedade que as polícias chegassem lá e acabassem salvando ele. E ele ainda continuou por um fio porque ele estava muito doente, né? Aliás, esse cara vivia doente, isso é um fato relevante, pois o Roth, embora, conforme o Michael mesmo disse, tentasse passar a ideia de que iria deixar boa parte de suas posses ao Michael, assim que ele, Roth, morresse, na verdade ele pensava que viveria para sempre, então ele não pensava muito seriamente em dar parte do seu império ao Michael. Na verdade, agora Michael para Roth era um entrave, por isso que ele tinha tramado contra o Michael. Sim, Roth foi o autor do atentado contra Michael, e com a ajuda de Fredo. E mais, meu Deus, é muita revelação. Foi o Roth que ordenou o assassinato do Pentangeli, embora isso tenha falhado. Mas disso Michael sabia antes de descobrir que Fredo estava traindo. Aparentemente, o plano de Roth desde o início era que o atentado contra Pentangeli falhasse mesmo, assim depois Pentangeli poderia testemunhar contra Michael. De volta à América, Michael acaba descobrindo que sua esposa perdeu o filho deles, e além disso, Michael confronta Fredo. O Fredo diz ao Michael que ele tinha feito um acordo com o tal do Roth através do Johnny Olá. Mas era um acordo que iria lhe render uma boa grana, e ele de modo algum sabia que o Roth planejava de fato matar Michael. Isso parece ter sido verdade, né? É aquele tipo de coisa que... Cara, isso é uma desculpa tão burra que deve ser verdade. Mas isso só demonstrou a profunda falta de perspicácia de Fredo. O Fredo também diz a Michael como se sente, né? Ele está todo ressentido, ele se sentia desprezado, desacreditado por Michael e pela família. Afinal, Fredo era o irmão mais velho, mas quem cuidava de tudo, inclusive dele mesmo, é o Michael. Então esse sentimento de inveja e de inferioridade foi o que fez com que ele tramasse contra o Michael. Ainda que ele não planejasse de fato matar o irmão, esse foi um efeito colateral que ele não estava planejando. Cara, eu gosto muito dessa cena. O ator John Cazale dá um espetáculo aqui. Você consegue sentir a verdade, todo o ressentimento, a explosão de emoções que era perfeita para aquela cena. É maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Dá pra ver as mãos do ator tremendo também, sabe? Os nervos à flor da pele de fato. I'm your older brother, Mike, and I was stepped over. That's the way Pop wanted it. It ain't the way I wanted it. I can handle things, I'm smart. Bem, o Michael meio que exila o Fredo, dizendo que agora Fredo não significa mais nada para ele. Al Pacino aqui é calmo, a voz não denota qualquer emoção, mas é isso mesmo que era necessário para essa cena. Só a completa descrença, né? É uma descrença tão grande e tamanha decepção que tira até as energias dele de gritar ou de esbravejar. Seguindo, o que acontece é que Michael agora é investigado pelo governo. Tudo isso é plano de Roth. Ele, aliás, não voltou direto para a América, temendo que ao pôr os pés no solo americano acabasse sendo morto. E seria morto sim, senhor, né?
Agora quanto ao julgamento, nesse julgamento tem algumas testemunhas que afirmam que Michael é o chefe de uma família mafiosa e que performou durante vários anos vários atos criminosos. Isso se torna um escândalo, sendo vinculado pela mídia e tudo. Para piorar a situação de Michael, um dos presentes no julgamento, um tal de Questad, trabalhava para o Roth, assim pelo menos informara Fredo. E acontece que esse tal de Questad mexeria os pauzinhos para tentar condenar Michael. E para cagar mais ainda a diarreia toda, Pentangeli irá testemunhar contra Michael. Pois é, durante esse tempo todo ele estava sob custódia do FBI, porque quando tentaram matar o Pentangeli e falharam de propósito para que o Pentangeli pensasse que foi o Michael que tramou a morte dele, o que aconteceu foi que o Pentangeli se entregou ao FBI e prometeu dizer tudo o que sabia sobre Michael, como uma forma de se vingar de seu antigo parceiro. Quando Michael descobriu que Pentangeli pretendia testemunhar, aí ele ficou na merda mesmo. Mas calma que Michael é inteligente e aqui a gente não fica fazendo suspense, porque essa coisa não é filme e sim quase uma dissertação. Então eu vou falar logo. O Michael vai até a Itália, não me lembro em que cidade, mas isso não importa, e ele traz o irmão de Pentangeli, um italiano antiquado e que honra os antigos costumes. Tudo que o Michael faz é trazer o irmão de Pentangeli para o tribunal. Assim, quando Frank vê seu irmão, ele entende o recado. Para mim ficou um pouco dúbio se o Pentangeli deixou de contar ao tribunal sobre os crimes de Michael Corleone porque ele pensou que Michael mataria seu irmão, se ele Pentangeli abrisse o bico, ou se ele desistiu porque essa atitude de denunciar outro membro da máfia polícia era algo extremamente desonroso para a família. Tendo a pensar que o que aconteceu foi a segunda hipótese, porque é o que o Pentangeli desmente seu discurso prévio, isto é, falando que o Michael não é nenhum criminoso e que ele nunca agiu sobre ordens dele, o Tom Hayden diz para o irmão do Pentangeli: a honra da família está mantido, em italiano. E como disse, antes e depois há uma conversa de que o irmão de Pentangeli era tradicional, antiquado e seguia os velhos costumes e tal. Então eu acho que esse negócio de denunciar um membro da máfia polícia seria uma grande desonra para a família, né? Bom, seja como for, Pentangeli muda seu discurso e isso limpa completamente a barra de Michael perante a justiça. Mais tarde, o destino de Pentangeli é a morte. Pentangeli faz uma espécie de trato. Se ele se matar, nada irá acontecer à sua família, e pelo contrário, eles seriam cuidados. Resignado, Pentangeli corta seus pulsos numa banheira. Mas ainda há um problema, Raymond Roth permanece vivo. Ele, como disse antes, não voltou para a América, em vez disso tentou estabelecer residência permanente, primeiro em Israel, inclusive oferecendo quantias exorbitantes de dinheiro ao governo de lá, mas negaram. Depois ele tentou ir para o Panamá, mas também não foi aceito lá. No fim, o Roth teve que voltar para os Estados Unidos para confrontar a ira de Michael. E o Michael quer porque quer matar o Roth, e mesmo ouvindo conselhos dizendo para esquecer isso, porque é praticamente impossível, pois o velho ficará sob pesada proteção, Michael insiste e fala: eu vou matá-lo. E você tem alguma dúvida de que ele matou o velho? É claro que matou, né? E no meio da multidão, assim, cercado de pessoas. Foi um ato extremamente arriscado e audacioso. Tem uma pequena problemática ainda. O filho que Kay havia perdido morreu devido a um aborto subsidiado pela própria Kay. Sim, ela deliberadamente abortou o filho de Michael. O relacionamento dela com Michael foi se desgastando muito durante toda a trama. Ela estava cansada daquela vida. E no fim, eles se separaram. Claro que o Michael ficou muito puto com a atitude da Kay, né, a ponto de não querer vê-la mais. Ele utilizou aquela mesma técnica que utilizou com o Fredo, né? Tipo um corte completo de relações. Só que o Fredo ele matou após a morte da mãe deles. E a Kay pelo menos ele deixou viva. Eis que no fim sobra Michael apenas e sua irmã Connie. Eu pouco falei da Connie porque o papel dela é meio adjacente à trama e acho que é possível dar menos destaque para ela no vídeo, mas aqui eu faço uma pequena nota. No começo do filme ela é uma mãe relapse e odeia o Michael, mas lá pro final ela passa a entender melhor as atitudes do irmão e resolve ficar ao seu lado. Bom, eu denominei esse capítulo como A Queda de Michael Corleone. Essa era a ideia de Coppola neste filme, mostrar a ascensão do Vito Corleone e a decadência de Michael Corleone. E sim, é a decadência, pois ao final do percurso, o que resta para Michael? Bom, resta, mais uma vez, cito Johnny Cash, seu império de sujeira, Empire of Dirty. Valeu a pena essa busca incessante pelo poder? Nos negócios ele foi um vencedor inegável, mas o que sobrou para ele no campo pessoal? Seu casamento? Destruído. Relação com os filhos? Frívola, pois ele estava muito ocupado em sua busca incessante por poder. Fora que boa parte da sua família agora morreu, um membro da família inclusive pela sua própria mão. O poder corrompe, amigos. Espalha-se como um veneno pegajoso e quando você menos percebe, ele te cobre até a boca. Dá para pensar nisso por horas.
E eu acho que a gente consegue chegar a todas as reflexões olhando a última cena do filme, né? O Michael sozinho, pensativo. É um jeito perfeito de encerrar esse filme. Bom, agora vamos à minha opinião sobre o filme. Dizer que esse filme é esplêndido é chover no molhado. Tudo aqui harmoniza para fazer desse filme uma primazia da sétima arte. Atuações fantásticas, roteiro muito bem trabalhado, ritmo que atrai e encanta o espectador. A direção é bastante eficaz. Gosto como o diretor, como eu já havia dito antes, utiliza tudo em cena para contar a narrativa. Parece que tudo é calculado e que ele não quer desperdiçar um segundo com algo frívolo ou sem importância. E é óbvio, há um profundo estudo de personagem. Esse filme é indispensável para qualquer um que goste um pouco de cinema. Vamos a umas curiosidades bacanas sobre esse filme. Esse filme foi feito após o sucesso do primeiro filme. A Paramount Pictures, sedenta por grana, falou: "E aí, Coppola, fazer mais um filme?" O bom é que eles deram muito mais liberdade criativa ao Coppola. E quando esse filme foi lançado, a princípio recebeu a opinião dividida dos críticos. No entanto, a popularidade do filme foi crescendo vertiginosamente. Economicamente falando, também foi um sucesso, pois o filme teve um orçamento de 13 milhões e arrecadou 88 milhões pelo mundo. O filme foi indicado para 9 prêmios, ganhando nas categorias de melhor diretor para o Coppola, melhor ator coadjuvante, Robert De Niro, e melhor roteiro adaptado, prêmio para o Coppola e para o Mario Puzo, que é o criador, né, do Poderoso Chefão. Ele lançou o livro chamado The Godfather em 1969. O Al Pacino também não ficou de mãos vazias, ele ganhou um prêmio de melhor ator pela BAFTA Awards e também foi indicado como melhor ator para outra premiação. Ainda falando de prêmios, Poderoso Chefão Parte 2 foi a primeira sequência a ganhar prêmio como melhor filme. Uma curiosidade também interessante é que é até amplamente conhecida é que desde o primeiro filme o diretor coloca laranjas antes de uma cena de assassinato ou tentativa de assassinato como uma forma de presságio. Ou até tipo, olha, se esse personagem estiver envolvido com laranja, sei lá, vai acontecer alguma coisa ruim para ele, não necessariamente assassinato. Só que nem sempre também, né? Porque nesse filme, por exemplo, há uma cena em que o Vito compra umas laranjas na venda, no tempo 2 horas e 13 minutos de filme, e nada acontece com ele, nem alguém tentar assassinar ele e nem nada de mal acontece, então nem sempre. Bom, então é isso por esse vídeo, eu espero que tenham gostado. Deu um puta trabalho fazer esse vídeo, especialmente escrever o roteiro, pesquisar as curiosidades e depois editar, mano, foi muito trabalhoso. Então, se você quer um terceiro vídeo falando do Poderoso Chefão parte 3, se inscreva no canal, tá? A gente quer muito chegar aos 1000 inscritos. Também deixa o seu like, comenta. Se você gostou do vídeo, não te custa nada fazer isso e você ainda vai ganhar com isso, né? Porque daí você falando, ó, faça um outro vídeo, eu vou fazer outro, né? Até porque eu só fiz esse vídeo porque as pessoas no primeiro vídeo ficaram falando, faz uma parte 2, faz uma parte 2. Então por isso eu fiz. Mas então é isso, tá? Te vejo no próximo vídeo e falou-se!